Apenas 2 décadas atrás, o Japão era a segunda maior economia do mundo, e uma década antes disso, os economistas estavam ocupados fazendo previsões sobre quando poderia até mesmo superar a dominação econômica dos EUA. Claro que isso nunca aconteceu, e desde o início dos anos 1990, a produção do Japão tem sido principalmente estagnada. Desde então, foi amplamente superado pela China e deixado muito para trás pelos EUA. Em retrospecto, isso não é surpreendente. O país tinha muitos problemas subjacentes e realmente não tinha muitas vantagens globais. Mas agora tudo está muito pior do que qualquer previsão poderia adivinhar. Fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir os absurdos por trás da queda do Japão. Sejam bem-vindos ao canal Pasta Secreta. Aqui te revelamos todos os mistérios e tudo que há de oculto no mundo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e verifique o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo que te esconderam até hoje. Simon Kuznets uma vez disse que existem 4 tipos de economias no mundo: economias subdesenvolvidas, economias avançadas, Argentina e Japão. A Argentina é uma economia que teve todas as chances de ser bem-sucedida, mas ainda não é. E o Japão é uma economia que teve todas as razões para falhar, mas ainda não falhou. O que é ainda mais chocante é que, após mais de 3 décadas de estagnação econômica, o Japão pode estar procurando se recuperar um pouco, à medida que uma série de fatores econômicos atuam a seu favor. Esta é uma possibilidade muito emocionante que tem a atenção de muitos economistas, porque de muitas maneiras o Japão é uma economia à frente de seu tempo, o que significa que a estagnação experimentada no Japão na década de 1990 pode não ser um problema único do país, mas pode ser algo que todas as economias podem esperar uma vez que se tornem suficientemente avançadas. É apenas que o Japão foi o primeiro país do mundo a atingir esse nível. É bom pensar que a tendência histórica de crescimento ilimitado em um mundo finito continuará para sempre em nossas próprias economias, mas o Japão mostra uma série de advertências preocupantes, porque o crescimento que todos nós desfrutamos ao longo dos últimos 2 séculos pode ser uma exceção em vez de uma expectativa, e esses fatores valem a pena explorar com algum detalhe. Também vale a pena explorar como o Japão e potencialmente nossas próprias economias podem gerenciar essa estagnação para desenvolver economias que não dependam do crescimento econômico. Apesar de seus problemas, o Japão ainda recebe elogios por seus padrões de vida e manejo de questões como acessibilidade à moradia. Então, o que indica que o Japão finalmente poderia estar a caminho de uma recuperação econômica. Isso significa que o crescimento ilimitado poderia ser possível em nossas próprias economias. E, finalmente, o que aconteceria com o país se ele estagnasse para sempre. Intro-Ad. Após terem aprovado uma lei de segredo de Estado vaga e autoritária em 2013, os veículos de mídia do Japão não conseguiram realmente criticar o governo com medo de serem censurados. É muito difícil falar sobre a economia japonesa sem uma análise honesta das informações provenientes da nação insular. É por isso que estou feliz em ser patrocinado pelo Ground News, um site e aplicativo desenvolvido por um ex-engenheiro da NASA, com a missão de fornecer aos leitores uma maneira fácil, baseada em dados e objetiva de ler as notícias. Cada história vem com uma rápida análise visual do viés político, factualidade e propriedade das fontes de reportagem. Tudo respaldado por classificações de 3 organizações independentes de monitoramento de notícias. Como ótimo exemplo, vi uma história recente sobre o governo japonês levantar a proibição da operação de uma usina nuclear pela TEPCO, que estava em vigor desde o desastre de Fukushima em 2011. Logo de cara, posso ver que 54 fontes estão reportando essa história. 32% tendem à esquerda, enquanto 26% tendem à direita, e 43% dos veículos de comunicação reportando essa história são de propriedade de conglomerados de mídia. Por exemplo, a mídia japonesa, que tem muito cuidado para não criticar o governo ou arriscar censura, apenas relatou o fato de que essa proibição foi suspensa. Mas veículos de mídia internacionais como a Reuters chamaram a atenção para o fato de que a TEPCO teve violações de segurança que ainda não foram totalmente resolvidas. Incrivelmente útil. Então vá para ground.news, explicado ou o link na descrição, e obtenha 30% de desconto em uma assinatura anual no Plano Vantagem,
que é o que eu uso. O Japão é um país que está preso vivendo no ano 2000, mas eles vivem lá desde a década de 1970. O que isso significa é que durante seu boom, eles estavam décadas à frente de seu tempo. O Japão estava tecnologicamente muito à frente de todos os seus rivais avançados e estava produzindo gadgets de ponta e construindo infraestrutura de classe mundial. Eles adotaram computadores mais rápido do que o Ocidente e estavam usando tudo isso para serem algumas das pessoas mais produtivas do planeta. Infelizmente, o Japão ainda está vivendo no ano 2000. Só que agora isso significa que eles estão 23 anos atrasados. Isso é claramente visível em muitas de suas indústrias mais importantes. O Japão costumava ser o exemplo definidor de alta tecnologia, mas agora está lutando para adotar novas tecnologias. Suas empresas estão ficando bem para trás dos rivais nos EUA. Apenas a Microsoft e a Apple juntas valem mais do que todas as empresas públicas do Japão combinadas. Isso inclui todas as suas outras empresas, não apenas suas antigas empresas de tecnologia dominantes, que além da Sony, realmente não têm quase a influência global que tinham antes. Os telefones celulares são um dos maiores e mais lucrativos mercados do mundo. O Japão costumava produzir uma parte maciça dos telefones celulares do mundo, e ter um telefone do Japão era considerado um grande negócio, porque normalmente eram mais avançados e mais valiosos do que os telefones celulares comuns. Agora, esse mercado lucrativo é dominado por empresas dos EUA, Coreia do Sul e China. O declínio da dominação tecnológica prejudicou a economia de várias maneiras, além de apenas perder a venda de telefones celulares também. Dentro de uma economia, a tecnologia também pode ser usada para tornar os trabalhadores existentes mais produtivos. Um único trabalhador cavando com uma escavadeira poderá fazer o mesmo trabalho que 100 trabalhadores cavando com pás. E a utilização da tecnologia leva essa ideia adiante para quase qualquer indústria em uma economia. Quanto mais um trabalhador individual pode produzir em um determinado período de tempo, mais produtivo ele é. E como as economias geralmente são medidas usando o produto interno bruto, a produtividade coletiva de todos os trabalhadores nessa economia é muito importante, porque realmente só existem 3 maneiras de melhorar o PIB, ou produção econômica total. O primeiro é fazer com que os trabalhadores trabalhem por mais tempo. Se 1 milhão de trabalhadores em uma economia puderem produzir $30 de saída em 1 hora, e trabalharem 1.000 horas por ano, então essa economia terá um PIB de $30 bilhões. Se essa economia, em vez disso, conseguisse que todos os seus trabalhadores trabalhassem por 2.000 horas por ano, então teria dobrado seu PIB para $60 bilhões. Outra maneira de fazer a mesma coisa é conseguir que mais pessoas em uma economia trabalhem. Isso é medido usando a força de trabalho ou taxa de participação na força de trabalho, que leva o número total de pessoas com mais de 16 anos que estão trabalhando ou procurando trabalho e divide pelo número total de pessoas em idade de trabalhar, menos aquelas que estão presas ou de outra forma institucionalizadas, o que em alguns países pode fazer uma grande diferença para esses cálculos. A taxa de participação na força de trabalho em um país como os Estados Unidos e o Japão é de apenas cerca de 63%, o que significa que quase 40% das pessoas em idade de trabalhar não trabalham. Isso pode ser porque eles não precisam, não podem por causa de uma deficiência, ou porque são sustentados por um parceiro ou outra família. Se uma economia teórica com 1 milhão de trabalhadores dobrasse sua taxa de participação na força de trabalho para 2 milhões de trabalhadores, todas as outras coisas sendo iguais, ela também dobraria sua produção econômica. Uma das maneiras mais eficientes de fazer isso ao longo das últimas 5 décadas foi incentivar as mulheres a ingressarem na força de trabalho, já que historicamente elas compunham uma grande parcela da mão de obra não participante em posições remuneradas. Um único trabalhador cavando com uma escavadeira poderá fazer o mesmo trabalho que 100 trabalhadores cavando com pás. E a utilização da tecnologia leva essa ideia adiante para quase qualquer indústria em uma economia. Quanto mais um trabalhador individual pode produzir em um determinado período de tempo, mais produtivo ele é. E como as economias geralmente são medidas usando o produto interno bruto, a produtividade coletiva de todos os trabalhadores nessa economia é muito importante, porque realmente só existem 3 maneiras de melhorar o PIB, ou produção econômica total.
O primeiro é fazer com que os trabalhadores trabalhem por mais tempo. Se 1 milhão de trabalhadores em uma economia puderem produzir $30 de saída em 1 hora e trabalharem 1.000 horas por ano, então essa economia terá um PIB de $30 bilhões. Se essa economia, em vez disso, conseguisse que todos os seus trabalhadores trabalhassem por 2.000 horas por ano, então teria dobrado seu PIB para $60 bilhões. Outra maneira de fazer a mesma coisa é conseguir que mais pessoas em uma economia trabalhem. Isso é medido usando a força de trabalho ou taxa de participação na força de trabalho, que leva o número total de pessoas com mais de 16 anos que estão trabalhando ou procurando trabalho e divide pelo número total de pessoas em idade de trabalhar, menos aquelas que estão presas ou de outra forma institucionalizadas, o que em alguns países pode fazer uma grande diferença para esses cálculos. A taxa de participação na força de trabalho em um país como os Estados Unidos e o Japão é de apenas cerca de 63%, o que significa que quase 40% das pessoas em idade de trabalhar não trabalham. Isso pode ser porque eles não precisam, não podem por causa de uma deficiência, ou porque são sustentados por um parceiro ou outra família. Se uma economia teórica com 1 milhão de trabalhadores dobrasse sua taxa de participação na força de trabalho para 2 milhões de trabalhadores, todas as outras coisas sendo iguais, ela também dobraria sua produção econômica. Uma das maneiras mais eficientes de fazer isso ao longo das últimas 5 décadas foi incentivar as mulheres a ingressarem na força de trabalho, já que historicamente elas compunham uma grande parcela da mão de obra não participante em posições remuneradas. Agora, fazer com que mais pessoas trabalhem por mais tempo só funciona até certo ponto. Eventualmente, pode não haver empregos suficientes para todos, que ainda podem produzir tanto valor por hora quanto a economia espera. Se o Japão dobrasse sua força de trabalho, e depois dobrasse quantas horas todos estavam trabalhando em um ano, teoricamente quadruplicaria sua produção econômica. Mas o que é mais provável que aconteça é que pessoas sobrecarregadas lutando por menos empregos acabem produzindo algo como $10 de valor por hora, então apenas uma melhoria marginal no total de saída é alcançada, com uma política que provavelmente terá enormes custos sociais. Hoje, a taxa de participação na força de trabalho do Japão está abaixo de seu recorde histórico, mas apenas cerca de 5%, e isso vem de um período em que o trabalho no país era muito mais básico, então era mais fácil conseguir um emprego sem uma educação especializada. Os Estados Unidos, por comparação, viram um declínio muito mais acentuado na taxa de participação na força de trabalho ao longo da última década. O Japão também é conhecido por sobrecarregar as suas pessoas, já que o país tem uma cultura de trabalhar longas horas, mesmo que não sejam particularmente produtivas. É bom para impressionar os chefes, mas não é particularmente bom para impressionar os macroeconomistas, porque será impossível fazer a economia japonesa crescer pedindo às pessoas que trabalhem mais se elas já estiverem trabalhando mais do que quase todos os outros países do mundo. Outra opção para alcançar o crescimento econômico é simplesmente ter mais pessoas em geral. Mais pessoas significam mais trabalhadores, e ainda significa proporcionalmente a mesma quantidade de participação na força de trabalho pode ser mantida se as pessoas quiserem ficar em casa para criar uma família ou por qualquer outro motivo. As opções para aumentar a população são ter mais filhos ou trazer pessoas de fora. Novamente, infelizmente, o Japão é ruim em ambos. Parcialmente por causa de como todo mundo está sobrecarregado, o Japão tem uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo. Esse problema também já ultrapassou um ponto de inflexão agora, onde uma parte grande o suficiente da população é muito velha para ter filhos. E eles estão colocando mais pressão sobre as gerações mais jovens para cuidar deles diretamente ou indiretamente, já que são velhos demais para trabalhar ou se cuidar, o que deixa menos tempo e recursos para criar uma família jovem. Agora, uma baixa taxa de natalidade não é única do Japão. A maioria das economias avançadas do mundo hoje não está tendo filhos suficientes para manter sua população, mas está em vez disso contando com a migração de países com taxas de natalidade mais altas, que geralmente tendem a ser mais pobres para manter sua população estável, ou até mesmo impulsionar um crescimento populacional controlado. Isso pode causar muitos problemas para as economias mais pobres com taxas de natalidade mais altas, das quais esses migrantes estão vindo.
porque geralmente são os melhores e mais brilhantes desses países que são oferecidos oportunidades de viver e trabalhar em economias avançadas, o que significa que os países que são menos capazes de arcar com isso estão perdendo seus melhores trabalhadores logo depois de já terem investido recursos em criá-los e educá-los. Pouco a pouco, o Japão vai entrando em uma espiral de derrocadas por conta da sua própria demografia. E você, o que acha de tudo isso? Deixe nos comentários. De qualquer maneira, te agradeço por ter assistido até aqui. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para entender como a China pode ficar sem petróleo dentro de um período de 40 dias. Até a próxima!